Hoje eu vou conversar com o João Calvino Cazon. Ele atua como Software Engineering Manager na Superlógica. Tudo bem, João? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo aqui batendo esse papo com você. Bora lá. Boa. Bom, a gente já gravou um episódio, mas talvez quem está acompanhando aqui a gente não tenha, por algum motivo, não tenha acompanhado, né, esse episódio que a gente gravou. Daí eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né, para quem estiver aqui ouvindo a gente. Claro, claro. Bom, meu nome é João Cazon, tá? Atuo como Software Engineer Manager hoje na Superlógica, tá? Eu tenho 14 anos aí de experiência como engenharia de software e agora aproximadamente 3, 4 anos como gestão e liderança. Entrei na Superlógica recentemente, em fevereiro, tá? E a Superlógica é uma empresa aí de software para gestão imobiliária e gestão de condomínios, tá? Então, ela é uma empresa aí relativamente grande no mercado de atuação dela, passou por alguns M&As nos últimos anos, então a gente está com bastante desafio, tanto na parte, né, de software e tudo, mas também alguns desafios relacionados à cultura, organização. Então eu entrei nessa nova leva aí de profissionais ali, né, para oxigenar um pouco ali e também ajudar a prosperar essa nova fase da empresa, tá? Boa, boa, muito bom. Inclusive, para você que está acompanhando aqui a gente, está curioso do episódio que o Cazon participou, foi o episódio número 127, em março de 2023. Então tem pouco mais de um ano aqui, né? Dado a data que a gente está gravando aqui. Então, é isso. Bom, acho que a gente pode ir para o nosso episódio aqui, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o famigerado PIP, eu chamo aqui de famigerado, porque, enfim, é um negócio que a gente usa ali no momento que é um pouco delicado, né? PIP significa Performance Improvement Plan. É assim que foi chamado aqui para frente, para simplificar, né? PIP. Mas para começar, eu queria pedir para você, Cazon, tipo, falar para a gente o que é exatamente esse PIP, como é que funciona. Então, o PIP, ele é basicamente, até o próprio nome já diz, né, na hora que você traduz para o português, né, o plano de melhoria de desempenho. Então, quando um profissional ali do seu, né, do colaborador, ele está performando abaixo do esperado, né, e você tem alguma decisão a fazer com relação a esse profissional, em relação ao futuro dele da empresa, mas não somente para a questão de demissão, tá? Você pode aplicar esse plano, por exemplo, num possível planejamento de promoção desse profissional, né? Então, ele está num cargo hoje e você pensa em promover esse profissional e ele tem algumas skills ali que você quer validar se ele está pronto, né, para assumir essas responsabilidades, dentro dessas skills, você pode montar esse plano, apresentar para o profissional e acompanhar com ele durante um período de tempo. E caso, né, o plano seja bem sucedido, isso facilitar, né, na certeza da decisão em relação à movimentação desse profissional, né? Então, seja para aonde é mais utilizado, né, em relação a desligamento, seja até eventualmente para uma promoção, né, de um novo cargo, tá? Então, é um plano que você meio que formaliza, né, ali junto ao RH, né, junto ao próprio colaborador, que existem pontos a serem desenvolvidos por esse colaborador, né, e ali você tem todo um plano explicando para esse colaborador quais são os motivos dele estar ali na companhia, quais são as expectativas em cima da posição dele ali, da atuação dele, os pontos onde ele está eventualmente falhando ali, né, e deixando a desejar, e você elabora junto com esse profissional, não, você traz para ele, né, de forma bem transparente, algumas metas a serem atingidas para que haja uma melhoria em cima dos pontos que você está elencando, né? Então, em resumo, né, é um plano, uma forma de você formalizar junto com o profissional que, além de um feedback, né, que isso já costuma ser conduzido por nós gestores, que você ali tem planos específicos, direcionados de pontos que ele precisa melhorar para poder estar de acordo com as expectativas da empresa ou do time sobre a atuação dele. São pontos onde ele tem deixado a desejar por algum motivo e tudo mais, tá? E aqui, pegando os dois extremos, né, vamos dizer assim, então, uma pessoa que vai ser promovida para uma pessoa que talvez vá ser demitida ali, existe alguma diferença na hora da formulação entre um ou outro caso? Tem uma diferença aí gritante entre eles ou eles funcionam mais ou menos da mesma forma? É mais ou menos da mesma forma, o propósito é o mesmo. Até é muito importante, né, para nós gestores, a forma como a gente traz esse plano para o colaborador quando ele é elaborado, para que esse plano ele não seja implementado de uma forma que ele possa ser ameaçador ou uma sentença, né, uma possível sentença ali de demissão. Então, é um plano que ele não
pode ter esse preferencialismo, né? Então, realmente, ele é um plano que ele colocado ali no papel, você vai trazer exatamente os pontos que você espera que vocês tenham de melhoria no final desse planejamento. Obviamente, quando você está trabalhando num contexto de promoção, o tom ali dos pontos não vão ser de falha, né, de pontos onde ele está deixando a desejar, mas sim talvez pontos que você queira validar que ele está pronto para atender. Alguns desafios, alguns problemas, até umas questões ali de soft skill, de comportamento, que você quer ter a certeza que esse profissional não vá sucumbir diante dos novos desafios que vão estar. Então, acho que o que muda talvez é a forma como você está se comunicando, com o tom do plano em si, né? Mas o conteúdo dele, né, não muda, né? A estrutura desse plano, eu digo, não muda, né? Uhum. E como que a gente pode montar, como que seria essa estrutura aí, né? Tem um jeito ali, algumas sessões talvez para colocar, objetivo, enfim, o que a gente coloca ali para que esse PIP aí tenha uma cara boa, né? Para que a gente consiga acompanhar ao longo do tempo. Uhum. Então, até legal, né? Eu tenho um template que eu elaborei, né? Eu aplicava até na outra experiência anterior à Superlógica. Esse template que eu fiz, eu até adaptei ele, deixei ele num formato mais clean e vou disponibilizar até o link dele, eu deixei aberto aqui, tá no Google Templates aqui, eu vou disponibilizar para você deixar nas rodas aí do podcast para o pessoal poder até poder usar como referência para os seus próprios pips, tá? Então eu elaborei esse template, eu vou disponibilizar e aí eu vou dizer para você mais ou menos como que eu formulo o meu, tá? E é claro, isso aí você vai, como gestor, vai adaptar às necessidades do seu negócio, do seu time, tá? Mas especificamente, como que eu elaboro o meu PIP, tá? Basicamente eu divido em 6 sessões, tá? A primeira sessão é uma introdução, onde eu explico ali o objetivo do PIP, então por que eu tô, qual que é o objetivo do PIP perante aquele objetivo, a implementação dele junto àquele profissional, né? Então é trazer com clareza, né, com transparência para o profissional que visando trabalhar com o profissional pontos que ele tem a melhorar, pontos que geraram feedback, né, eventualmente ali de negativos ou de pontos a melhorar desse profissional, ou pontos que a gente, né, nós como gestores, acabamos capturando perante as métricas de performance que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, etc. Tá? Ou pontos até comportamentais, de soft skill, né? Pontos ali que realmente a gente tem a trabalhar. Então, é uma introdução geral mesmo, né? Então, o que a gente pretende com esse plano, né? Por que ele é importante, né? No final desse plano, o que a gente espera? A segunda etapa, né, desse plano é um resumo sobre o profissional. Então, eu recomendo que esse plano ele seja realmente feito de forma personalizada para cada profissional, até porque você vai precisar acompanhar ao longo do tempo, tá? Então, eu trago ele um resumo básico, assim, por que eu te contratei? Né? Te contratei para tal posição, esperando que você assumisse tal e tal frente, né? Depende muito da senioridade. E é para esse propósito que você foi contratado, né? O profissional foi contratado com essas expectativas sobre ele. E o terceiro ponto é as expectativas do cargo, de papéis e atribuições desse cargo dentro da empresa ou mesmo do profissional diretamente. Né? Então, a gente espera que esse profissional, por exemplo, no nível de senioridade, ele puxe temas relacionados à liderança, ele puxe temas técnicos e eleve a régua técnica do time, né? Ele seja uma referência técnica para seus pares. Então, são pontos ali que a gente coloca como uma expectativa da atuação desse profissional dentro do cargo que ele ocupa dentro da empresa ali, né? E aqui mesmo eu já pontuo, né, eventualmente os pontos onde ele não está performando como esperado dentro dessas expectativas, né? Então, o intuito aqui é realmente ser super transparente e trazer para o profissional, olha, você tem esses pontos aqui de melhoria, a gente está elaborando esse plano para que esses pontos sejam trabalhados, a gente vai ter um período de tempo aqui de acompanhamento em cima disso, e aí entra o quarto plano, que são justamente os OKRs desse plano. Então, né, quais são os objetivos, né, e os resultados-chave que a gente vai utilizar para acompanhar se esses objetivos estão sendo alcançados, né, e se esse plano está indo para um caminho de ser bem sucedido ou não. Né? E aí esses OKRs, obviamente, eles vão ser elaborados de acordo com as falhas apontadas no tópico anterior. Né? Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, é um profissional de suporte, né? Ele é um profissional de suporte sênior ali, um cara mais experiente no time, era esperado que ele atendesse cards mais críticos,
e ele não tem atendido dentro dessa expectativa, ele tem fugido para os cards mais simples, né? Então, você pode colocar um OKR de ele assumir mais responsabilidade sobre cards mais críticos, né? Dada essa expectativa. Lembrando, né, até é sempre bom fazer esse parêntese, né? O OKR ele tem que ser quantificado, então você precisa que ter um resultado, né, que você consegue metrificar a partir do resultado-chave desse objetivo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, sei lá, 10 incidentes graves entrando, né? E o profissional hoje ele puxa 2 desses incidentes. Eu posso colocar um OKR para ele puxar 5, 6 incidentes em um mês, que é o período, por exemplo, de duração do plano. Né? Então, isso é um OKR que você já pode colocar e fica fácil de você acompanhar com o profissional se ele está performando como esperado. Né? Pontos de sprint, por exemplo, num time de produtos. Então, um time de produtos mais, né, amadurecidos, nós costumamos ter o capacity de cada um do time ali, né, disponível, e a gente, como gestor, consegue acompanhar se esse capacity está sendo entregue inteiramente ou não, e aí conseguimos elaborar o KRs em cima disso. Então, ó, se o capacity é de 100 pontos, por exemplo, tá? Você está entregando 25, o nosso OKR é que suba para no mínimo 75 no período de tempo da duração desse plano. Então, é isso, você montar OKRs bem objetivos. Outro ponto importante também sobre o OKR é o quê? Ele precisa ser possível de ser atingido. Não adianta colocar OKRs impossíveis, né, e exigir que esses OKRs sejam atingidos. Porém, outro ponto também é que eles precisam tirar a pessoa da zona de conforto dela. Então, esses OKRs eles precisam realmente desafiar a pessoa a se mover, a ter que tomar ação, atitude, né, que realmente faça diferença para que o resultado seja atingido. Né? Então, são esses pontos que você leva em consideração. Elaborou o OKR, vem a quinta etapa, que é o plano de desenvolvimento, que é basicamente a formalização do plano. Então, é dizendo, esse plano vai durar do dia tal ao dia tal, a gente vai ter um acompanhamento semanal através de um one-on-one, vão estar envolvidos nesse plano, né, tal e tal pessoa, às vezes lideranças indiretas e tudo mais, né? E ali formalização também da sua participação dentro desse plano, que é a participação do líder, é de estar realmente comprometido com o profissional para que da sua parte você faça tudo o que é possível para que ele atinja esse plano. Então, você está disponível como gestor, você vai ter reuniões muito mais frequentes com ele, com esse colaborador para poder acompanhar a evolução do plano, e você é uma pessoa que está super disponível para eventualmente mentorar, guiar ou remover algum impedimento que esse profissional tenha para o cumprimento dos seus AKRs. Então, o plano de desenvolvimento é mais ou menos essa formalização. E o sexto são as atas, né? Então é a forma que você vai formalizar semana a semana ou reunião a reunião quais foram as evoluções que vocês tiveram a partir da última interação, né? Então a ata ali você vai ter ali um comentário sobre os itens de OKR, o que avançou ou o que regrediu em cada um deles, e ali você também coloca as anotações em relação ao feedback do colaborador, se ele está melhorando, se ele não está, se está igual. E também é uma boa oportunidade para até coletar um feedback do próprio colaborador sobre como está a sensação dele com relação a tudo, né? Se ele está conseguindo, se ele está otimista, se ele está se vendo confiante, se ele está tendo algum problema. E aí isso você vai registrando. Por que é importante, né? Todo esse plano e esse registro? Porque isso tudo se torna documento para oficializar uma tomada de decisão, né? Então, nós, como gestores, nos preocupamos muito, né, em ter todos os dados e ter todas as certezas na hora que a gente para saber se a gente precisa contratar um novo recurso, né? Questão, pô, temos budget suficiente, a gente realmente precisa desse recurso, realmente a gente está com demanda, né, estourando aqui de forma que não dá mais para alocar dentro do time que a gente sempre corre atrás dessas preocupações no momento de contratar. E no momento de desligar, nós também devemos ter esse tipo de, né, cuidado, né, de capturar dados que consolidem para nós e nos dê certeza de que a decisão que a gente está tomando ali é a melhor para aquele momento, né? E até acaba sendo bom para o próprio profissional, que isso foi né, um plano que deixa muito transparente para ele, né? Num eventual desligamento, que houve da parte nossa como gestor uma preocupação para que esse desligamento não ocorresse, mas que infelizmente chegou nesse ponto, né? Então é legal
toda essa documentação, porque ela traz essa transparência, né? Ela traz essa organização, ela traz esse argumento até documentado para o RH, porque muitas vezes o RH ele vai exigir, né, de nós como gestores a justificativa documentada do porquê estamos desligando um funcionário, porque gera impacto financeiro, de tempo, né? Então, o plano ele acaba cobrindo, né, bastante desses aspectos, tá, Edu? O ponto que eu queria entender de você é assim, vamos assumir que essa pessoa ela não está mandando bem em dois atributos ali, vai. É melhor fazer um plano para cada, vamos dizer assim, um plano para um atributo, esperar terminar, depois fazer outro, ou fazer um englobando os dois, ou fazer talvez um englobando os dois, só que cada um vai ter o que seria metade do tempo total ali que a pessoa teria. Como é que dá para organizar isso aí da melhor forma? Então, o bom desse plano é que é o seguinte, ele não tem regras muito específicas, tá? Então, como gestor, você monta o plano conforme o que cabe melhor para o seu time ali. Mas uma coisa que eu evitaria é realmente criar esses planos de forma demasiada ali para então putz, cada objetivo um plano. Isso eu não faria. Eu tentaria agrupar. A gente tem no plano o que tem de expectativa sobre o plano em relação a tempo, que ele dure no máximo 90 dias, né? Mas o que você pode fazer é ter extensão desse plano. Então você começa com 30, estende para 60 e se quiser também a 90. A documentação que a gente vê sobre plano de desenvolvimento é que depois de 90 não faz mais sentido, porque se em 90 dias o profissional não melhorou os pontos que foram colocados, dificilmente isso vai conseguir ser melhorado à frente. Você já realmente esgotou ali e estressou suas tentativas de melhora. Então, o que pode ser feito é um plano e você segmentar dentro do plano prazos para específicos objetivos se eles não estiverem relacionados, né? Mas eu traria tudo dentro de um plano só, até porque você já aproveita o fluxo ali daquele plano, ele está bem estruturado. Outra coisa, esse plano ele é desgastante no sentido tanto para o profissional quanto para o gestor, né? Porque ele vai consumir um tempo extra do gestor acompanhando esse plano, porque você como gestor é um momento que você acaba executando um pouco mais de microgerenciamento sobre o liderado, ou seja, você vai estar se reunindo com ele mais vezes na semana, sabe, vai estar se comunicando mais vezes, vai estar pingando ali, obtendo um status report sobre o plano com mais frequência, né? Vai estar mais disponível também. Então, como gestor, a gente tem que realmente, né, ser estratégico com relação a isso, né? E para o profissional realmente também é bastante interessante, porque querendo ou não, independente, até obviamente nós como gestores temos que trazer isso de uma forma que a gente comunique e ter segurança para o profissional sobre o plano, e o objetivo do plano é realmente a melhoria desse profissional, né, dentro da empresa. Mas é claro que um plano desse chegando para o profissional vai acabar gerando nele um pouco de estresse, de preocupação e de ansiedade sobre ele falhar, entre aspas, nos objetivos propostos e acabar sendo demitido por isso. Então, é bom que se evite esse plano ser aplicado, né, e gerar todo esse desgaste, a não ser que haja realmente a necessidade. Quando isso acontecer, você agrupar o máximo de itens que você quer trabalhar em um único plano, tá? Uhum. E pensando na nossa área, né, de desenvolvimento de software, até a tecnologia como um todo ali, tem algum atributo que você já percebeu, assim, enfim, com as pessoas com que você trabalhou, que ao longo do tempo, vamos dizer assim, são uma causa mais forte de levar essas pessoas para precisarem ali de um plano de melhoria de performance, isso pensando numa situação talvez mais de demissão aqui, né? Tem algum ponto ali que é mais comum, alguma soft skill, alguma, sei lá, hard skill, talvez? Vai variar, mas eu acho que, pelo menos nos que eu peguei, eu acho que faltou muito, em alguns aspectos, falta um pouco daquele propósito para a pessoa em relação ao que ela está atuando. Então, às vezes, não está muito claro para ela o que é esperado dela como profissional. Então, até é bom a gente passar por isso, porque como gestores nós podemos até melhorar a nossa forma de comunicar e deixar claro para o time o que a gente espera, e não para o time, mas para as pessoas individualmente. Então, às vezes as pessoas elas acabam por enfraquecer sua forma de atuação porque elas ficam meio que sem direcionamento, né? Até que estoure realmente um plano falando que ela está mandando mal. Então, às vezes a falta de um feedback ali, mostrando para ela que, olha,
nesse ponto você não está mandando bem, a gente espera isso e tudo, porque esse plano ele é mais última instância, esse plano é depois dos feedbacks, né? É depois de conversar com o liderado, apontar para ele onde ele precisa melhorar e tudo. Então, na hora que você chega nesse ponto aqui do plano, é realmente dando a cartada de, olha, fulano, seguinte, você já teve feedback sobre esses itens, aqui a gente está elaborando um plano de forma mais consistente, onde, de forma pragmática, eu estou colocando itens que eu quero ver melhoria sua nesse ponto, nesse tempo aqui. Porque se isso não acontecer, a gente vai ter que tomar uma decisão, né, que pode não ser fácil, mas ela é necessária. Mas do meu ponto de vista, do meu lado como gestor, eu estou garantindo que eu estou provendo para você todas as oportunidades para que você mostre que você quer estar dentro da empresa, vestir a camisa e trabalhar com a gente nos desafios. Porque a gente sabe que profissionais que não estão desempenhando bem, eles impactam as outras pessoas no time, inclusive. Então, isso é uma forma até de proteger o time e garantir para o time que, se alguém está performando mal, eu, como gestor, estou olhando para isso e estou tomando planos de ação. Não estou apenas falando com a pessoa, né, dando feedback, mas sim chegando no momento que eu tenho que elaborar uma ação mais prática ali, né, e mais direta. Então, pode ser pontos relacionados a soft skill, que daí isso é bem mais difícil da gente trabalhar, a gente sabe, né? E os pontos de hard skill que, eventualmente, você acaba lidando quando os profissionais talvez não passaram por um processo de contratação que avaliou, né, corretamente o que seria exigido deles, ou quando eles chegaram aqui, realmente eles não eram aquilo que talvez na entrevista pareceu. Então são diversos aspectos, acho que não tem muito, tipo, sei lá, não tem uma métrica que fala, olha, onde que o pessoal falha mais em entrar num plano desse, né? Mas, obviamente, quando você tem elabora esse plano mais relacionado a hard skill, é uma coisa que você consegue acompanhar de uma forma mais fácil, né? Elaborar os OKRs mais facilmente, porque elaborar o OKR para soft skill realmente também é mais desafiador para nós, né? E acompanhar isso, né? Então, não tem muito uma, né? Eu consigo te dar exemplo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu comigo, né? Claro, não vou citar nada de nome, mas teve um colaborador que ele entrou para uma posição sênior no nosso time e assim, era esperado muita responsabilidade dele com relação ao time que ele estava entrando, porque era um time de terceiros, né? Era terceirizado. Então a gente queria alguém interno ali da empresa para que essa pessoa realmente conduzisse ali com relação à parte estratégica, o de dentro da empresa esse time, né? E trouxesse e garantisse que o conhecimento desse time estava sendo implementado ali no produto e tudo mais, e fosse a pessoa que conduzia esse time na parte técnica dentro, né, nos nossos squads ali. E ele entrou numa posição sênior, os demais membros eram plenos. E o que aconteceu? Né? Aconteceu, acho que uma das piores coisas que pode acontecer, né, para um profissional e para um gestor, que é ouvir um feedback negativo de alguém numa posição de cadeira inferior sobre alguém superior. Então, um pleno trazer um feedback negativo sobre um sênior. Por quê? Porque é iminente o impacto que isso vai gerar na moral do time, se não for tomada uma atitude rápida sobre isso, porque é um colaborador que ele costuma ter, quer dizer, né, claro que ele tem uma remuneração maior do que a do pleno, e se o pleno que está ali se esforçando, entregando, batalhando, ele vê que um sênior que ganha mais que ele, está sendo carregado por ele nas costas, isso desmotiva totalmente. E aí isso pode gerar no time um efeito, né, devastador ali de pessoas que estão desmotivadas e param de entregar e impactam todo o resultado que a gente tem com aquele time. Então, foi elaborado um OKR e nele tinha mais questões de comportamento do que de hard skill. Ele era uma pessoa que estava, pela questão do remoto, ele era muito ausente, ele inventava várias desculpas para não aparecer nas principais reuniões, não fazia proposições técnicas, né, de forma a agregar ali com as soluções para o time. Né? Então, era uma pessoa que realmente estava muito passiva, né, com relação aos desafios que o time estava tendo. Elaboramos esse plano para o profissional e assim ficou muito claro, assim, a gente colocou 30 dias de prazo, mas na primeira semana já ficou claro que o plano não daria certo, né? Porque ele piorou
Então, na hora que foi passado o plano para ele, o primeiro feedback dele sobre o plano foi extremamente positivo. Ele falou, não, puxa, que legal, mostra que vocês se comprometem, se importam com os seus colaboradores e não simplesmente nos veem como um recurso que vocês descartam na primeira dificuldade. Excelente, esse é um ponto positivo do PIP, né? Você acaba construindo uma cultura de uma empresa que realmente se preocupa com os colaboradores ali e que vai fazer tudo ao seu dispor para que os colaboradores eles não sejam desligados no primeiro sinal de problema, e sim que você vai estar ao lado desse colaborador e trabalhar o desenvolvimento dele para que ele esteja apto a trabalhar ali, porque você contratou essa pessoa para isso. Então, nós como gestores sabemos o custo que é contratar um profissional em relação a tempo, realização de entrevista, onboarding, né, curva de aprendizado, esse profissional estar pronto realmente para... Então, levam-se meses, né, até ano, às vezes. Então, a gente tem um gasto de tempo, dinheiro muito grande quando nós desligamos um colaborador para substituir, para fazer, né, uma reposição. Então, obviamente, esse é um recurso que é muito mais barato, você realmente entender se você consegue extrair do profissional que você já tem a atuação que você espera dele, né? Então, e isso gera dos profissionais que passam pelo plano e saem bem-sucedidos uma motivação a mais, né? Eles saem do plano com um propósito, eles saem do plano sabendo que eles conseguiram entregar aquilo e eles estão aptos aos desafios que a gente está propondo para eles, né? Então, também isso gera muita motivação, muito ânimo nos profissionais que realmente estão compromissados e querem estar ali, e às vezes estão passando por um momento difícil porque esse plano acaba direcionando o caminho para eles, né? Então esse profissional não deu certo, mas eu tenho um exemplo de profissional que deu super certo. Ele estava passando por vídeo em outras squads, ele até foi transferido de squad para tentar ver se ele performava melhor e ele não estava indo. E eu via nele um grande potencial e eu trouxe ele para minha squad. E eu elaborei esse plano de forma informal, ainda não tinha esse template, né? Então, assim, só como gestor, eu elaborei e falei, olha, eu vou colar em você para a gente poder trabalhar juntos. Eu vou te delegar responsabilidades. E ele mostrava que ele queria evoluir, ele tinha aquele sangue nos olhos, que é o principal, ele tinha vontade, né? E foi extremamente positivo. Ele começou a entregar para caramba, foi um cara que entregou muita solução, que realmente resolveu bastante problema, que questionava ali, trazia riscos e oportunidades no produto. Então ele começou a atuar com muito ânimo, com muito propósito, com muita garra, né? Porque esse plano trouxe para esse profissional o quê? Meu líder olha para mim, meu líder quer que eu performe, ele olha para mim, ele quer me ver crescendo na minha carreira. E isso gera para ele essa segurança, gera para ele essa motivação e ele realmente começou a entregar como esperado a partir do plano. Eu teria perdido um ótimo profissional se eu simplesmente desligasse por conta dos feedbacks, né? Então, cada caso é um caso, né, Edu? Voltando para o começo da sua pergunta, cada caso é um caso. Você vai ter profissional que você vai elaborar o KR por questões técnicas, por questão de entrega, por questão comportamental, né, por questão de por diversos fatores, até misturado. Então, como gestor, o nosso desafio realmente, né, personalizar essa experiência aqui para que a gente consiga gerar ali para o profissional uma experiência de que a gente está mostrando para eles, olha, você é importante para nós, eu te contratei porque eu espero de você essa atuação, né? Você não está adequado a ela, mas, cara, eu acho que dá para a gente construir isso junto, depende muito de você, da minha parte e da parte da empresa, a gente está garantindo através do plano e a gente tem tempo suficiente para evoluir isso juntos, tá? E como que funciona esse acompanhamento? Ele é semanal ali? Eu converso com a pessoa uma vez por semana? Ou eu fico disponível ao longo da semana? Eu acesso a pessoa várias vezes na semana? Como é que você reparou aí que ao longo do tempo é uma boa forma de começar, pelo menos, esse acompanhamento? Olha, eu começaria semanalmente, tá? Porque assim, como eu te falei, esse é um período onde você acaba executando maior microgestão. Então, como é um momento de microgestão, né? Que nós como líderes sabemos, né? Apesar de até por conta do Management 3.0, que putz, é excepcional, adoro em relação a formar times que sejam extremamente autônomos, né? Nesses momentos você vai ter que se aproximar mais, né? Então você não pode largar o plano, os OKRs e falar se vira aí, daqui um mês a gente se fala.
Até porque o plano ele é feito por uma curta duração, né? É inicialmente 30 dias e estendível até 90. Então você precisa garantir semana a semana que está tendo evolução para que tenha tempo de ajustar a rota se tiver que realizar algum ajuste desse tipo, né? Então você vai ter que ter uma sessões de feedback mais frequentes. E aí a frequência ela não tem também uma documentação que fala, tem que ser, né? Às vezes você tem um profissional que o plano dele é mais de soft skill, um negócio que você vai ter que fazer um trabalho mais de coaching, às vezes você vai ter que ter sessões mais frequentes com ele, né? Então acho que é de cada caso um caso, né? Então eu posso ter profissional que o plano dele eu entendo que é algo que ele consegue tocar de forma mais autônoma, então eu espaço um pouco as minhas reuniões com ele, ficando mais no assíncrono, né? E aí, semanalmente, assim, tem que ter, pelo menos uma ali, um one-on-one semanal tem que ter realmente. Mas se eu vou ter mais comunicação síncrona, né, com esse profissional, aí eu acho que tudo vai de acordo com o profissional em questão, com o seu trabalho de gestor que você enxerga, que você vai ter que trabalhar nele, né, nesse colaborador. E também até o que pode acontecer? Vocês começam, às vezes você está com um colaborador que você sente que você vai ter que estar mais próximo. Só que ele começa a desempenhar bem e você pode dar um pouco mais de folga, mostrando até que você está bem confiante com o resultado dele, né? Então isso até mostra isso, né? Então você vai soltando mais ali e até a ponto que chegue no momento que ele voe sozinho realmente, né? Então não tem uma receita de bolo também para esse caso. Como eu falei, o plano de desenvolvimento de performance, ele é uma ferramenta, só que ele é uma ferramenta extremamente customizável, ele não é nada engessado. Então, por exemplo, até o template que eu vou disponibilizar, cada um vai fazer de um jeito. Tem gente que faz um documento de Word, tem gente que põe em planilha de Excel. Eu gosto de pôr em PowerPoint, porque eu trago, compartilho a tela com o liderado e fica focado naquilo que está na tela ali. Então, acho que, né, mostra informação maior e tal, então dá uma sensação de importância, até porque as coisas importantes da empresa geralmente estão em PowerPoints, né? O relatório de resultado, não sei o quê, né, o organograma. Então, a hora que você traz isso, você, de forma personalizada, você fala, putz, realmente o negócio é importante aqui, não é o cara documentando num Word, né? Então, eu gosto por conta desse impacto, mas isso é livre. A mesma coisa para o tempo. Vai de cada profissional, né? Vai de você como gestor sentir o quão próximo você tem que estar e também ir cadenciando isso com o longo do tempo. Às vezes você pode começar ali, você institui um plano de 90 dias, o primeiro mês você vai mais próximo, o segundo mês você deixa mais livre, né? E o terceiro mês aí você pega a média e vê o que dá para fazer, se você deixa mais livre ainda ou se você vai ter que se aproximar mais. Então, é extremamente aberto para você trabalhar da forma que você achar que você vai ajudar da sua parte o seu liderado a atingir os objetivos chaves que estão determinados no plano, tá? Uhum. E em relação a essa parte de se aproximar, você falou bastante de microgestão ali, né, se for necessário e tal. Eu queria entender 2 pontos aí. O primeiro existe alguma diferença em termos de aproximação quando a gente fala de senioridade? Então, por exemplo, talvez para um desenvolvedor mais sênior, vamos assumir que a gente está acompanhando com um desenvolvedor sênior, eu vou me aproximar, mas também não vou tanto porque eu não deveria chegar no ponto de, sei lá, falar para ele como que ele escreve uma lógica aqui para resolver um problema. Mas talvez para um júnior eu faria isso. Então, tipo, isso pode mudar no nível de senioridade, que esse é um ponto. E o outro o quanto o gestor deveria, de fato, se dedicar a isso. Porque, assim, eu entendo que tem que estar mais próximo, mas ao mesmo tempo que o gestor está mais próximo, esse gestor está deixando de fazer outras coisas que são importantes também. Então, até que ponto faz sentido o gestor, vamos dizer assim, esticar isso e se aproximar? Ou enfim, como que ele mede para saber se ele está indo numa direção boa? Isso realmente é aquela pergunta capciosa, né? Mas eu concordo com você em relação à parte de senioridade. Eu acho que assim, se você espera numa posição que você está aplicando um plano, que ele seja mais autônomo, ele conduz as coisas, né, de forma mais, ele seja mais responsável, ele que puxa as demandas. Quando você tem que fazer uma microgestão a ponto de dizer o que ele tem que fazer, realmente isso já é um sinal bem negativo. Então, esse é um ponto legal para se observar. Eu acho que nesse caso eu começaria mais de longe mesmo, né?
E aí, se eu tiver que me aproximar, isso já vai acender um alerta mais amarelo até vermelho com relação ao plano, né? Então, esse caso, sim. E, obviamente, você pode deixar isso muito bem alinhado na reunião de a hora que você está passando esse plano para o profissional, né? Olha, a sua expectativa é que você fosse mais líder e que você puxasse as responsabilidades e as frentes. Dado esse cenário, o seu OKR é isso, né? E aí você institui ali o que você espera que esse profissional lidere, qual frente, né? Porém, você não vai estar próximo para acompanhar isso de modo que que isso só ocorra por conta da sua interação ali. Então, realmente, isso também faz parte, né, do processo de evolução, sim. Então, nesses casos, você pode até, como eu te falei, como é muito flexível, então, nesse caso, você pode, olha, a gente vai ter um one-on-one a cada 15 dias para falar sobre esse cara aí, e você está atuando. E eu acho que é muito também da própria gestão a autogestão do gestor, né, em relação ao seu tempo. Porque é o seguinte também, a gente não pode também se abster da nossa responsabilidade com as pessoas que a gente lidera. Se a gente tem colaborador no nosso time que não está performando bem, eu enxergo que o primeiro culpado disso é o gestor por algum motivo, tá? Por que o primeiro culpado? Porque, cara, por que esse profissional está performando ruim? Eu, como gestor, percebi isso, ou deixei de perceber, no processo de contratação eu não consegui validar se ele tinha essas skills, né? A não ser que eu já tenha entrado na empresa, o colaborador já estivesse ali, aí é outro cenário, mas num cenário mais, né, como ali de eu montei o time, né? Por que esse profissional está performando mal? Então eu chego uma responsabilidade sua em lidar com isso, seja tomando a decisão de desligar e repor, que daí você também, como gestor, vai ter um impacto no seu tempo, porque é o que eu já falei, né? Demitir custa tempo e dinheiro, né? Para demitir é um pouco mais fácil, é mais dinheiro, mas para contratar é muito do seu tempo, né? E o tempo também desse profissional estar pronto. Então, esse plano, ele visa o quê? Você economizar, na real, o seu tempo, né? E o seu dinheiro, o dinheiro da empresa. Então, como gestor, você tem que entender que isso é estratégico, né? Não é uma coisa que você só está olhando para o profissional como um gestor bonzinho e tal. Obviamente, o meu arquetipo de líder é um pouco mais humano, né? Até fazendo um paralelo à sua palestra do ano passado ali sobre isso, que eu achei sensacional, inclusive, né? Então, para mim, realmente eu tenho uma preocupação maior em relação a extrair da pessoa aquilo que eu vi nela quando eu contratei. Né? Eu me sinto um pouco responsável por isso, a não ser que realmente a gente chegue no momento de, não, beleza, daqui não vai. E aí esse plano ele ajuda muito, porque ele seta para você um tempo para isso acontecer, para essa tomada acontecer, né? Você não vai ficar carregando em banho-maria, dá um feedback, daqui um mês você vai lá, volta a ver, dá um outro feedback, ou fica dependendo do time te trazer informação de como que aquele profissional está indo. Nesse meio tempo, ele vai causando mais estrago de moral no time. Então, isso aqui você meio que isola o problema e você está trabalhando esse problema nesse prazo do plano. Chega no fim, você vai ter uma decisão muito bem fundamentada de um possível desligamento, ou o profissional está pronto para voar aqui mesmo, né? Então, como gestor, eu enxergo isso como um bom uso do seu tempo. Então, você, como gestor, você precisa dedicar um tempo do seu dia para isso. E nem é tanto, porque uma reunião de one-on-one, você vai pôr ali um time box de 30 minutos para isso. Né? Não precisa ser muito grande, porque é o que? É olhar os AKRs que estão, né? Coletar ali, né, o avanço nesse timestamp, trocar uma ideia ali e coletar feedback. Então, você consegue fazer esses 30, 45 minutos como um one-on-one que você já... E você pode fazer isso dentro do próprio one-on-one que você já tem, né, de frequência com o seu liderado, né, possivelmente. Então, eu não enxergo isso como vamos dizer, um fardo a mais, né, para o gestor. Eu enxergo isso, na verdade, como uma busca de otimizar o seu tempo, porque quando o plano ele executa de forma bem sucedida, você economizou muito tempo, você economizou muito desgaste de desligamento, de recontratação e de seleção, né? Então, isso, ao longo do tempo, te torna até um gestor mais eficiente, porque, como gestor, você é responsável né, puta, agora eu esqueci o termo, né? Quando desliga as pessoas, como que é, Edu? Esqueci,
Turnover, né? Acho que é turnover, né? Isso. Então você acaba respondendo por isso em empresas grandes. Poxa, seu turnover está alto, gestor. Por que está alto? E você é capaz de entrar num PIP por seu OKR ser um turnover menor, né? Então, isso aqui é uma forma muito proativa de você realmente garantir que o seu turnover está sendo feito de forma mais estratégica e não como um descarte de um profissional que, às vezes, poderia ser recuperado, né? Sim. Tem um episódio aqui no podcast que eu gravei com o Alan Pimenta. Eu não vou lembrar do número dele, mas eu coloco o link aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo, onde eu faço uma pergunta para o Alan, que é justamente qual é o momento certo, na visão dele, né, da gente demitir uma pessoa. A resposta dele eu achei sensacional. Ele fala assim, o momento de demitir é quando você não acredita mais que ela vai ser capaz de desempenhar bem naquele papel que ela está. Então, você não acredita mais, você faz o desligamento. Eu acho interessante essa resposta e acho que ela casa muito com o que você está falando, porque assim, enquanto você acredita que a pessoa é capaz de desempenhar, você está ali ajudando, porque você sabe, ou pelo menos você acredita, que isso vai se retornar, vamos dizer assim, esse gasto, entre aspas, que você está tendo, ele vai retornar no futuro, porque você acredita naquilo. Se em algum momento você parar de acreditar naquilo, aí sim justificaria, de fato, você conduzir ali a demissão da pessoa, né? Mas achei interessante como que as coisas se encaixam aí. Sim, e o plano, você nem precisa chegar ao final dele para ter essa certeza, muitas vezes. Como é o caso do exemplo que eu te trouxe. Na primeira semana do plano já ficou claro para a gente que não tinha recuperação e aconteceu justamente isso. A gente desacreditou do profissional e falou, não, realmente aqui não dá mais e partimos para o desligamento. Então a gente nem não levou, você não tem a obrigação, até é legal deixar isso claro, de levar o plano até o fim. Não é porque você coloca um time box para o plano de 30, 60 ou 90 dias que você precisa esperar o plano acabar para ter fundamentada a sua decisão sobre um eventual desligamento. Aliás, eu até enxergo que se o plano chegar até o fim é porque ele está progredindo, né? Porque se ele não estiver progredindo, vai ficar muito mais fácil de você chegar nessa certeza de desligar o seu profissional. Então, eu acho que o plano ele vem muito casar para te dar essa certeza realmente de, olha, realmente eu não acredito mais nesse profissional, porque a partir do plano não tem como mais, não tem uma forma de você continuar acreditando num profissional que ele não seguiu o que o plano estava determinado ali, esse acordo, né? E isso vai acontecer durante o plano. Então, às vezes, no meio do plano, o profissional super se destacou, ele já entregou os OKR, por quê? Porque isso gerou nele motivação, propósito, mudou para ele ali o sentimento dele com relação Porque às vezes é isso que o profissional precisa, às vezes. Às vezes o profissional está se empenhando ali meio mal porque ele precisa do empurrão. Ele precisa do líder que chega nele e fala, você está falhando aqui, 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 vamos trabalhar juntos, quero acompanhar essa evolução. É o gás que ele precisa. E às vezes você nem chega no fim do plano para também ter a certeza de que você não vai desligar aquele profissional, né? Então você vai economizar muito tempo nesse processo, né? Uhum. E um ponto ali que pode acontecer é quando a gente vai comunicar a pessoa sobre esse plano de melhoria de desempenho ali, assumindo que a pessoa não está mandando bem, né, na posição dela atual. Pode acontecer dessa pessoa baixar moral, ficar triste, enfim, ter alguma reação que eu acho super compreensível, inclusive, de ficar desmotivada, talvez, né, enfim, ter esse plano ali, ter que seguir aquilo e tal. Daí eu queria entender um pouquinho o que dá para fazer, se é que dá para fazer alguma coisa, para tentar diminuir um pouco esse efeito que pode aparecer ali na pessoa. Inclusive, até pesquisando um pouco mais, né, a fundo sobre esse plano, realmente isso está como eu pesquisei eventuais desvantagens da aplicação do plano, né? E essa é uma delas. Ele pode ser mal compreendido pelo liderado, né? Ele pode chegar como uma sentença de, então, olha, você tá na berlinda aqui, né? Tá no paredão, né? Só que é o seguinte, a pessoa tem que ser profissional. Na verdade, o que é bom como gestor, e isso tá na introdução do meu template, inclusive, tá? É a comunicação que você faz com o profissional. Então, eu vou te dar um exemplo. Você chega pro profissional e fala, olha, é o seguinte, sendo bem transparente com você. A sua performance não está como o esperado, por esse motivo, feedback e tal, né? Métrica, se você trouxer as métricas, né, de entrega, tudo mais, sei lá, o cycle time de uma feature em desenvolvimento está muito mais alto
quando as tarefas dessa complexidade estão com você do que com outros desenvolvedores, né? Então, a forma que você vai avaliar a performance varia de empresa para empresa e até mesmo de time para time, né? Tem times que são mais maduros e trabalham muito as métricas, né? Então, tem as DORA Metrics, tem, né, a captura realmente métricas de produtividade. Tem times que é mais no feeling ali, que não estão tão desenvolvidas ainda e é mais ali no feedback, né, e tudo mais. E tá válido também, é o momento da empresa. Mas é deixar bem claro que, e isso é fato, né? Muitas empresas desligariam e muitos líderes desligariam ele direto. E que, na verdade, essa ação aqui, ela está vindo realmente como uma preocupação, como um desejo seu como gestor de manter aquele profissional no time. Porque se você fosse desligado dessa questão, se você não se importasse, né, você ia desligar direto, porque você poderia fazer isso, né? Então, acho que é muito bom trazer essa transparência, essa comunicação. Falar, olha, o objetivo desse plano é você realmente voar aqui dentro. Eu não estou fazendo esse plano para tomar a decisão que eu vou te demitir no final. Eu estou fazendo esse plano para que no final dele a gente coloque você na posição que você tem que atuar aqui dentro, com a responsabilidade, né, com as atribuições, e você estar realmente entregando aquilo que a empresa precisa que você entregue, né? Então, esse é o objetivo do plano, né? Se chegar lá no fim, obviamente, você vai tomar uma decisão como gestor, mas pro seu liderado é isso que você tem que passar. É essa comunicação, é essa firmeza, é essa transparência, é essa preocupação, né? Então, trazer para ele isso, né? E aí, o que isso é legal também e dos pontos de vantagem do plano, né? Isso gera uma puta cultura, né? Isso gera uma puta cultura de segurança. Os profissionais que estão no time sabem que esse plano é aplicado quando eles não estão performando bem, eles estão mais tranquilos em relação a não vou ser desligado do nada, a não ser que seja uma catástrofe, sei lá, um layoff, uma reestruturação, né? Ou uma questão ética, que daí são pontos que realmente não passam, né, pelo controle do gestor muitas vezes e combinam em demissão direta. Mas em pontos onde o gestor tem essa decisão de desligamento, isso é feito a partir de performance, eles têm essa segurança de que isso não é feito com favoritismo ou viés, e sim que tem uma estrutura, uma organização para que o profissional ele tenha a oportunidade de se desenvolver antes de ser desligado, né? Então, as pessoas costumam trabalhar em ambientes mais seguros. Em ambientes mais seguros, a gente sabe o que acontece. Elas prosperam mais, elas entregam mais, a qualidade sobe, a motivação, o sentimento de dono, de vestir a camisa. Então, essa ferramenta é muito importante para nós gestores, porque mostra para o time que nós não somos gestores que abrimos mão facilmente de quem está com a gente, né? E que quando isso ocorre, não ocorreu à toa. Então, para quem fica, quando alguém é desligado do time, a pessoa que fica, ela não fica com aquelas dúvidas que muitas vezes ficam. Mas por que fulano foi demitido? Será que, né, o chefe não gostava? Será que ele falou algo que não devia? Será que eu posso ser o próximo? Isso acaba combinando a rádio peão, ocorre, né? Então, com esse processo muito bem estruturado, você blinda um pouco e você garante um pouco mais que... E até você pode ser super transparente com o time, né? Olha, fulano foi demitido, mas ele passou pelo nosso plano de desenvolvimento, né? De melhoria de desempenho, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ser bem sucedido no plano, mas ele teve a oportunidade que todos têm, né? E principalmente quando você tem cases bem sucedidos da implementação do plano, isso te dá mais tranquilidade ainda perante as pessoas do time que esse plano funciona, né? Porque, poxa, se eu passar pelo plano, esse plano for bem sucedido, eu saio maior dele, né? Isso vai ficar claro para as pessoas, né? Um ponto que, né, algumas pessoas falam em relação a esse plano, né, de melhoria de desempenho é que ele acaba só atrasando a demissão da pessoa, né? Daí eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga essa opinião aí que algumas pessoas têm. Eu discordo, tá? Porque eu já tive casos bem-sucedidos do plano, entendeu? Que o profissional ele desempenhou muito melhor, né? E que ele realmente se tornou referência dentro do time onde ele atuava depois do plano, depois de vir de vários feedbacks negativos e o pessoal até pedia a cabeça dele em outros squads, né? Então, acho que assim, é meio polêmico isso, mas às vezes tem gestores que acham mais fácil demitir, né? Que não se preocupam tanto
com os seus colaboradores, né? Que não entendem aquilo como um time e entendem como pessoas entregando, e a partir do momento que elas estão entregando, ok, e se falhar, eu vou substituir porque o mercado está cheio de gente procurando. Então, para mim, é mais fácil. E querendo ou não, é mais fácil, Edu, na real. Porque assim, é como eu te falei, até um dos questionamentos que você trouxe. Vai te custar um tempo, uma dedicação. Mas, cara, a partir do momento que você é líder, é isso que se espera de um líder. Sabe? Então, assim, você tem. Aqui você está aplicando liderança a partir de uma ferramenta de gestão. E o que a gente vê muito no mercado é justamente isso, sabe? Às vezes tem pessoas que são muito gestoras e pouco líder, né? E o que, que acontece? Você tem times fracos, cultura fraca, turnover alto, as pessoas não aguentam trabalhar com essa liderança. Então, quando o líder se importa, e eu acho que essa é uma das principais características que o líder tem que ter, ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para garantir que o seu time está prosperando. E assim, falando de novo, eu acho que quando você, como líder, está demitindo alguém, você está assumindo o seu próprio fracasso. Em times de futebol, por exemplo, fazendo uma analogia, quando o time está mal, quem é a primeira pessoa que é cortada? É o técnico. Né? Eles não vão demitir os jogadores, eles demitem o técnico, porque a responsabilidade é dele que o time entregue o potencial que ele tem de fazer as mudanças, trocar o banco, né? Mas eles não demitem jogadores, né? Por performance, muito dificilmente. Quem é cortado é técnico. Eu acho que nós, como líderes né, de tecnologia, de qualquer área na real, e gestor, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe? A gente está com o liderado, ele é nossa responsabilidade. E a gente tem que ser cobrado se a gente está desligando demais. Por que, que a gente está desligando? Né? Não dava para trabalhar realmente esse profissional. Muitas vezes, né, as pessoas que a gente trabalha são as que mais forjam, olha só, pela liderança, até pela empresa, aquele sentimento de gratidão. E aí elas se tornam leais à empresa, ao gestor, de forma que às vezes esse gestor sai da empresa e essas pessoas continuam admirando essa pessoa e referenciando ela durante a vida. E esse é o caso desse cara que eu falei para você, que a gente, eu chegando muito próximo dele, a gente conseguiu extrair dele aquilo. Porque ele quis, ele tinha força de vontade, ele precisava de um líder que direcionasse corretamente para ele. Não que pegasse na mão e fizesse por ele, mas que direcionasse, que esse é o papel do líder, né? Então, e hoje, poxa, a gente não trabalha mais junto, mas, cara, direto ele tá me mencionando em algum lugar, ele me manda uma mensagem falando, cara, que saudade de trabalhar com você e tudo. Então, ele não esquece, né? E quando ele tá na empresa, né, que proporcionou para ele isso, o sentimento dele e a vontade dele de estar ali é muito maior. Então, ele é muito mais leal, ele é muito mais preocupado com o que ele entrega. Não é aquela pessoa que entra às 8, sai às 6 só para cumprir seu horário. Ele realmente tem preocupação com o que ele está entregando. Mas por quê? Porque tudo isso parte de cima para baixo. O líder que se preocupa com o seu time, que não abre mão do seu time a não ser, depois de ter esgotado todas as suas tentativas de forjar essas pessoas para que elas fossem os diamantes que ele precisa, né? Você vai gastar mais tempo como líder. Você vai gastar mais esforço, mais suor, eventualmente ter algumas horas extras para compensar esse tempo que você despendeu com o time. Mas esse é seu papel como gestor. Você lidera pessoas, você tem que modelar essas pessoas para que elas entreguem, para que elas sejam para o negócio aquilo que o negócio espera que elas sejam para ela. Então, e talvez eu acho que esses gestores que abrem mão muito fácil é porque a própria cultura da empresa ainda não entendeu a responsabilidade, o peso que é o papel de um líder e de um gestor e cobrar desse líder e desse gestor que o time funcione. Né? E quando o time não funciona, não é você vai lá e desliga facilmente. Não. Você só vai desligar quando ficar comprovado que você esgotou suas tentativas. Ah, por quê? Porque você é responsável por contratar. É muito fácil você se abster da sua responsabilidade e jogar essa responsabilidade para o seu colaborador. Você vai lá, contrata, não fez a devida análise que você deveria fazer pelo exercício do seu cargo de liderança e gestão. Aí a pessoa performa mal e você vai lá e desliga também muito facilmente. É muito fácil isso. Aí não é ser gestor, não é ser líder, né? Pelo menos não um bom.
né? Então, acho que essa ferramenta aqui, ela realmente, quando bem aplicada, ela mostra que o líder ele tem esse degrau a mais, sabe? Que ele não pensa nas pessoas que estão trabalhando com ele como meros apoiadores ou recursos, porque quando o líder trata a sua equipe dessa forma, a equipe não vai entregar, ela vai performar, ela vai quebrar e vai acabar caindo para o líder a pressão do mesmo jeito, né? Então, cuida da base, que a base cuida do resto, né? Basicamente é isso, né? Uhum. E eu já passei por uma situação dessa, assim, de ter um liderado que estava mandando muito mal, aí no caso aqui era muito uma questão de comportamento, então estava sendo muito negativo ali e tal, e isso estava atrapalhando, começando a atrapalhar a equipe, né, cada vez mais. Daí na época, eu não cheguei a criar formalmente um plano de melhoria, mas eu acompanhei esse liderado por várias one-on-ones ali, onde a gente conversava sobre isso e sobre formas dele conseguir melhorar e tal, e de fato, depois desse tempo, né, algumas semanas depois, ele acabou se tornando vamos dizer assim, uma pessoa super importante na equipe, que ele passou a influenciar, só que positivamente agora. Então, quer dizer, ele tinha um grande poder de influência, ele passou a usar isso para o bem da equipe, que foi bem legal ali, né? Então, a gente precisou de algumas conversas, eu precisei de algum esforço, precisei ser criativo ali, né, para ajudar também o liderado a enxergar as coisas de uma forma diferente, mas no final das contas valeu muito a pena. Então, de fato, quando a gente consegue fazer um acompanhamento bom ali, o resultado ele pode ser muito valioso lá na frente, melhor até do que talvez a pessoa estivesse mandando antes, né? Quando ela estava numa posição mediana, vamos dizer assim, ali na equipe. Sim, até por isso que eu estou até vendo porque assim, essa questão de aplicar esse plano não só para demissões, mas também para futuras promoções, eu acho que pode ser muito interessante, porque esse plano, o profissional entrando por ele, o plano funcionando, ele sai maior do que ele entrou. Ele sai motivado, ele sai engajado, né? Ele sai com sentimento de gratidão mesmo, que é o que eu falei anteriormente. Ele sai leal. Então ele se torna realmente um embaixador. E aí ele mesmo. E aí é que legal, tipo, quando você torna essas pessoas. Quando você cria um time seguro, um time motivado, né? Um time engajado, você, como gestor, você gastou um tempo e um esforço para formar esse time. Mas quando o time está assim, o seu tempo é poupado, porque o time ele tende a cuidar de si mesmo. O próprio time ele tem um auto-healing, né, de situações. Então, um ajuda o outro, um não permite que o outro tropece, um dá feedback para o outro, mas porque é isso, é cultura, Edu. E nós, como líderes, temos um papel importantíssimo em formar a cultura. Qual que é a cultura que a gente quer formar? A do descarte fácil, de recurso, se você não entregar, você está sendo pago por isso e faz seu trabalho e entrega, e aí você vai ter um sistema que vai fazer o básico e quando precisar escalar, não vai escalar, porque ninguém fez se preocupando com aquilo ou olhando o dia depois, né? Então, seus engenheiros de software são meros batedores de código, né? Ou você é um líder que quer formar times de alta performance, times que realmente eles atuam em prol da empresa ou do produto que eles desenvolvem, né? Que eles se preocupam com aquilo e tomam aquilo como seu e entendem o sucesso daquele produto como um sucesso seu. Isso é tudo base da cultura. E aí você, como um líder, forma essa cultura. Se você é um líder, sou próximo do meu time, eu não deixo o meu time sucumbir. Se alguém tem problema do meu time, eu volto. E até, né, até fazendo uma alusão, não sei, né? Não é questão de religião, nada, mas tem uma história muito legal que é do pastor lá, né? Que ele tem um monte de ovelha, mas uma ovelha ficou perdida para trás. O que ele fez? Ele foi buscar essa ovelha, né? E trazer para o rebanho. Eu vejo muito líder e tal com um papel muito importante nisso. Ele tem um impacto na vida das pessoas. Você vê, principalmente com essas ondas de layoff que rolaram e tal, e andam rolando, os relatos das pessoas na internet falando o quanto líderes impactam na vida pessoal delas de forma negativa. O quanto uma má liderança pode gerar nessa pessoa a sensação de que ela é inútil, aquém do mercado, não merece prosperar, né? Ou traz para aquela pessoa problemas realmente psicológicos, né? Que ela não consegue lidar.
Então, nós, como líderes, temos que entender a nossa responsabilidade com as pessoas que a gente lidera. Não é só trabalho, né? A gente tem o poder de impactar a vida pessoal das pessoas com que a gente trabalha. Esse profissional que eu te falei, que foi um exemplo muito bem sucedido, ele saiu no layoff que a empresa anterior fez. Inclusive, eu saí também nesse layoff. O que ele fez? Ele fundou a própria empresa. Ele tem empresa, uma software house hoje, cara. Eu falei, mano, você é foda demais, cara, porque. E é isso, e eu falo, pô, fico muito feliz. E ele, putz, ele sempre demonstra muita gratidão por mim. Então, nosso papel como líder, nossa entrega de valor, quando a gente entende que é para as pessoas que a gente lidera e não diretamente para a empresa, isso muda tudo. Porque quando a gente entrega valor para as pessoas que a gente lidera, essas pessoas fazem a entrega de valor por nós para a empresa. E aí isso é exponencial. Né? Então é muito mais entrega de valor do que a gente faria sozinho. Então, aí é isso que eu queria deixar também de recado, né? Porque esse plano, ele é uma das ferramentas que esses líderes que se importam utilizam. Né? Muito bom. Daí eu queria abrir um espaço aqui para você passar uma mensagem final, fazer um jabá, se você quiser, fica à vontade. Não, cara, você tem a agradecer, muito obrigado por esse papo, assim, pô, foi sensacional. É muito legal compartilhar um pouquinho, né, de experiência e tal. Então, assim, estou sempre à disposição, tá, Edu? Pode me convidar quantas vezes forem necessárias. Acho que tem vários temas que dá para a gente abordar. Eu também tenho me evoluído como líder e gestor, então acho que é legal também devolver isso um pouco, né, para a comunidade. Como eu te falei no nosso primeiro podcast, né, é uma deficiência muito grande em relação a lugares onde a gente tem uma comunidade para formar líderes de tecnologia e gestores de tecnologia. Porque é uma coisa que surgiu muito recente e tal, e aí o que a gente acha muito de referência na gringa, livros em inglês e tal, e não que, obviamente, a gente não pode fugir disso, a gente tem que estar dentro do idioma. Mas quando a gente traz comunidades para o Brasil, a gente contextualiza desafios, né? Tem coisas que a gente enfrenta aqui, né? Questão macroeconômica, né? Questões burocráticas e tudo, desafios próprios, diferenças culturais enormes. Nosso país é um continente, então nós como líderes temos que trocar experiência. Então, do meu lado, eu acho que é muito interessante essa experiência. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Eu ouço praticamente todos os episódios, eu sou super fã, assim, na minha retrospectiva do Spotify, estava em 1% dos maiores escutadores, assim, então, por quê? Porque é onde eu absorvo muito dos líderes que você traz, e, cara, para mim é uma honra enorme poder devolver um pouquinho, apesar de, né, eu me considerar um filhote ainda nessa área, tá? Então, muito obrigado. Deixei o template, vou deixar o template aqui. No template tem o link do meu LinkedIn, então quem quiser trocar uma ideia, eu adoro bater papo, fazer roda de conversa, de liderança, participei de algumas, eventos que você mesmo é um dos maiores idealizadores, sempre estou presente, então me acionem para a gente trocar ideia, trocar conhecimento, né? Acho que é isso, a gente precisa ter uma comunidade forte de liderança e de gestão de tecnologia aqui. Beleza? É isso, meu Beleza. querido. Eu que Obrigado. agradeço, João, pela sua presença aqui. Foi muito legal gravar contigo, cara. Um abraço e a gente se vê por aí. Até mais. Valeu, meu querido.